Olá, gente. Como vai vocês? Tudo bem? Espero que estejam todos bem. Vamos para mais uma aula. A aula de hoje é a aula de matemática. Eu espero que todos que estejam em casa adorem matemática, porque eu amo, viu? É uma matéria maravilhosa, cheia de novidades e curiosidades. Na aula de hoje, eu trouxe duas operações importantíssimas, a adição e a subtração. E dentro delas duas, eu vou trabalhar as 5 ideias. Nossa, 5 ideias, isso mesmo. 2 ideias da adição e 3 ideias da subtração. Parece complicado, mas vocês vão saber que é bem legal e vocês vão aprender o conteúdo rapidinho. Vamos lá? Eu trouxe aqui 5 probleminhas. Ainda que eu não dê tempo de trabalhar todos, mas eu vou conseguir trabalhar alguns com vocês para a gente ter essa ideia de que, de o que é adição, o que é subtração e quando eu vou descobrir isso no problema, porque é a dificuldade do aluno, é interpretar. Então, precisamos descobrir aqui dentro as palavras-chave, aí eu vou ter noção de quando é que eu vou adicionar e quando eu vou subtrair, ok? Então, a adição, ela traz 2 ideias importantes. A primeira dela é juntar. Juntar, como assim? Então, o João e o Antônio estão brincando com bolinhas de gude. O João tem 20 bolinhas e o Antônio tem 30. Se eu for juntar as bolinhas, eu vou ter 50 bolinhas. Então, juntar as quantidades, juntar os brinquedos, juntar os lápis de cores, juntar as figurinhas. Então, juntar é uma das ideias da adição. Uma outra ideia da adição é acrescentar. Na sala do 5º ano, tem 30 alunos. Chegaram mais 4. Então, agora eu vou ficar com 34. Eu tenho 30 e foram acrescentados mais 4 alunos. Então, eu já tenho esse valor na ideia da adição. Se eu já tenho, eu vou apenas acrescentar. Olha a diferença. Voltando, juntar, eu vou juntar com o do meu coleguinha um brinquedo, uma bolinha de gude, dinheiro, algum objeto. Eu vou juntar e fazer o valor total. Já no acréscimo, eu já tenho um valor e eu vou acrescentar outro. João tinha 20 reais, ganhou mais 5, ficou com 25. Então, foi acrescentado aos 20 reais mais 5 reais. Deu para entender mais ou menos? Vamos continuar. Já na subtração, eu tenho 3 ideias. A primeira ideia é a de retirar. Como assim retirar? Carlos tem 50 figurinhas e ele retirou 25 figurinhas repetidas. Então, ele teve que retirar desse valor 25. Se ele tinha 50, ele ficou só com 25. Então, retirar, eu tenho um valor e desse valor eu vou retirar dentro dele, ou no dinheiro ou no objeto, certo? Já na outra ideia, que é completar, que parece muito com acrescentar na nossa adição, mas ela também traz a ideia do completar. Maria deseja muito comprar um ovo de Páscoa. Ele custa 30 reais e ela já tem 10 reais. Então, quanto falta para completar, certo, o valor do ovo de Páscoa? Então, se ele é 30 e ela só tem 10, faltam 20 reais para ela completar o valor do ovo de Páscoa. Certo? E mais uma ideia, a última da subtração, é a de comparar. Você vai comparar quantidades. Você pode comparar o peso, a altura, a medida, tamanho, certo? Tudo isso traz a comparação, certo? Vamos aqui para o quadro. Eu trouxe 5 probleminhas. Cada um traz uma ideia diferente dessas aqui. Vamos ver se vocês vão conseguir descobrir comigo que ideias são essas. A primeira diz assim, que o André, ele tem 2.345 litros de água e o Pedro tem 1.692 litros de água. Quantos litros de água há no total? Então, cada um tem uma quantidade de água. Então, nós temos que saber quantos litros há no total. Que ideia será essa que eles estão usando? Será que é uma das ideias da adição ou é uma das ideias da subtração? Eu vou buscar aqui uma palavra-chave. Quantos litros há no total? Se eu quero, meu pincel não está querendo abrir. Ajudinha. Normal. Total. O total, certo? Ele indica a questão o todo. Vamos juntar o total do André e o total do Pedro. Se eu já acabei de usar a ideia juntar. Então, ó, eu vou juntar. Então, eu vou realizar o que aqui? Uma adição. Eu não vou resolver os probleminhas aqui. Daqui a pouco eu digo por quê.
Então, o André, juntando a quantidade do André com a quantidade do Pedro, vamos saber quantos litros de água há, certo? Já descobrimos a primeira ideia. Vamos lá para a segunda questão. O Paulo ele tem R$ 1.480 e ele ganhou mais 825 de gorjeta no trabalho. Agora ele tem? Então, ele tinha antes esse valorzinho aqui, esse valor aqui, 1.480, e por ser um funcionário excelente, ele ganhou mais esse aqui. Então, agora ele tem quanto? Que ideia será que eu usei aqui? Será que eu usei a mesma ideia da primeira questão, de juntar? Não, porque o Paulo, ele já tinha esse valor, certo? Então, eu já peguei a outra ideia da adição e aqui foi acrescentado ao valor que o Paulo tinha, R$ 825. Viu que interessante? Pronto, já descobrimos duas ideias aqui da adição. Na primeira questão, nós temos a ideia de juntar e na segunda, a ideia de acrescentar. Vamos para a próxima. Laís está lendo um livro de 258 páginas. Ela já leu 46, a Laís, desse livro. Quantas ainda falta para concluir? Então, ela já leu esse total aqui das 258 páginas que ela tinha. Falta muito, será para ela terminar? Então, que ideia foi usada nesse probleminha? Nós já estamos aí na subtração. E aí? Ela está usando a ideia de retirar. Para você descobrir em casa quantas páginas ainda falta, você vai subtrair de 258 as 46 páginas que a Laís já leu. E você vai retirar e descobrir quantas páginas faltam. Então, aqui nós usamos a ideia de retirar. Deu para entender mais ou menos? Eu espero que sim. Vamos para a quarta questão. A caixa d'água da casa de Lucinete tem, nesse momento, 1.426 litros de água disponíveis. Sabendo que sua capacidade é de 2.000 litros, quanto falta para encher totalmente? Então, a caixa normalmente dessa casa, da Lucinete, são 2.000 litros. Só que nesse momento ela só está com 1.426. Ela já gastou uma parte dessa água. E aí? Quanto falta para encher e voltar à quantidade real, que é 2.000? E aí, que continha eu vou fazer? Uma adição ou subtração? Novamente eu trabalho uma subtração. E aí eu venho com a ideia de completar. Por que completar, professora Joseane? Porque se ela tem um valor de 2.000 litros de capacidade e só tem disponível esse valor, eu tenho que saber quantos falta para voltar ao valor real. Então, você vai pegar 2.000 menos 1.426 e vai completar a caixa d'água. Olha que legal! E aí eu vou para a quinta questão. A barragem de Sobradinho é muito importante e quando chove é motivo de esperança para os ribeirinhos. Aqui em Juazeiro nós gostamos muito, somos privilegiados dessa barragem, que é através dela que gera energia, né, para a nossa cidade. Olha que legal, pesquisa lá sobre esse assunto. Devido às poucas chuvas, sua vazão é de 600 metros cúbicos por segundo, quando deveria ser 1.300 metros cúbicos por segundo. Infelizmente, com as poucas chuvas, não conseguimos chegar ainda no valor ideal, mas com fé em Deus, quando vem a chuvinha, vai aumentar. Qual é a diferença entre essas duas vazões? Então, a vazão atual é essa aqui, mas essa é a vazão que deveria estar. É o plano, né, da barragem. Então, nós estamos aqui nessa questão comparando, certo? Qual a diferença do atual para o desejado? Eu vou novamente realizar a subtração e vou saber quanto falta para, né, chegarmos ao que desejamos na evasão da barragem de Sobradinho. Perceberam? Vou fazer uma revisão rápida. Eu comecei dizendo a vocês que eu tinha 5 probleminhas, tem uma adição e subtração, e trabalho nas 5 ideias, sendo 2 da adição e 3 da subtração. A ideia da adição é a ideia de juntar. Os 2 amigos aqui juntaram a quantidade de litros d'água para saber quanto tinha no total. Então, a ideia de juntar é juntar quantidades. Já a segunda questão, o Paulo, ele fez um acréscimo ao valor em dinheiro que ele já tinha com o que ele ganhou, que é mais uma ideia da adição, certo? Já a subtração, ela traz 3 ideias.
Ela vem com a ideia de retirar, que a Laís ela está lendo um livro e eu tenho que saber quantas páginas faltam. Então, eu tenho que fazer uma subtração do valor total do livro, certo? Seguido, eu completei aqui a quarta questão e a quinta foi uma comparação de quantidade. Então, esse é o desafio. Eu não resolvi aqui, certo, no quadro esses probleminhas, porque é você que vai resolver eles em casa. Eu já dei, né, a você quais são as ideias. Então, agora você vai realizar essas operações, né, 2 adições e 3 subtrações no seu caderno, junto com seu irmão, com o primo, tio, e vai comentar e curtir lá no canal. Combinado? Até a próxima!